Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos e as irmãs, com todos aqueles que estão ouvindo este testemunho, amém? Meu nome é Vinícius Lima, eu sou pregador da Palavra do Senhor no estado do Paraná e eu gostaria de compartilhar com os irmãos acerca de visões, acerca de sonhos, acerca das palavras que o Senhor tem nos transmitido e tem nos ordenado, nos comissionado a passar para a igreja e para todos aqueles que amam ao Senhor Jesus e amam a sua volta. Nós temos vivido os últimos dias da igreja na face da terra, os últimos tempos, e precisamos nos preparar. Não é novidade para ninguém que nós temos vivido dias difíceis, anos complicados, e quanto mais o tempo passa, pior vai ficando. O nosso pecado já ultrapassou Sodoma e Gomorra e tem chegado ao seu clímax diante de Deus. E os juízos de Deus estão vindo sobre a terra, sobre todas as nações, porque o Senhor Deus é justo, Ele é santo, Ele é íntegro e Ele precisa punir o pecado. Ele está punindo o pecado das nações, os nossos pecados, o pecado dos ímpios, e nada vai passar batido ou despercebido. O Senhor tem nos revelado que este ano de 2019 é um ano dos juízos de Deus. Eles já começaram, a ordem já foi dada e eles já estão alcançando as nações. Se você está ligado com o que está acontecendo, você tem visto tsunamis, tem visto terremotos, você tem visto grandes catástrofes climáticas, governamentais, fome, guerra, sede. Estamos prestes a passar por uma terceira guerra mundial e tudo isso tem se agravado no cenário mundial. Os juízos de Deus têm vindo sobre a terra e muitos ainda acham que isso é coisa natural, acontece, faz parte. Nós mesmos somos os responsáveis. De certa forma, somos responsáveis sim, mas Deus está punindo o pecado do homem sobre a terra. O pecado está sendo punido. E esses juízos vão se intensificar nesse ano de 2019. Você vai acompanhar muitas mortes, uma onda de suicídios muito grande, terremotos, catástrofes, tsunamis, e tudo isso já havia sido predito pela palavra de Deus. O Senhor tem usado seus profetas ao redor do mundo para confirmar isso. É só uma questão de tempo. No dia do Senhor, tudo isso vai acontecer e já tem acontecido. Por isso, se prepare, igreja, acorde, você que é filho, você que é filha, você que tem se afastado do Senhor, abra o seu coração. O tempo para arrependimento é agora. O Senhor tem falado ao nosso coração, vocês não têm mais anos, vocês não têm mais meses para se preparar. Por isso, o tempo de preparação é agora. Seja como as virgens prudentes, se prepare para a chegada de Yeshua, para a chegada do nosso Rei, para a chegada do nosso único Senhor e Salvador. Não existe mais tempo para brincar de ser igreja, para brincar de ser cristão. Precisamos levantar agora as nossas bandeiras, nos preparar. Precisamos lavar as nossas vestes para que estejamos preparados, para que possamos nos encontrar com o nosso noivo. Pois se você estiver com as suas vestes sujas e manchadas pelo pecado, você não poderá ver a Deus. Por isso, se prepare para que não seja pego de surpresa. Se você estudar o livro de Apocalipse e as revelações, você verá que os 5 primeiros selos já foram abertos. Nós estamos para vivenciar, estamos esperando o 6º selo, que seria a escuridão, que seria um dos piores juízos de Deus sobre a terra. Por isso o Senhor me levou agora no final do mês de julho, eu não me lembro bem o dia, foi bem no finalzinho do mês de julho, a passar por 2 visões, a vivenciar aquilo através do sonho. Eu gostaria de frisar que o Senhor fala comigo de uma maneira muito especial através dos sonhos. É como se eu vivenciasse as situações. É diferente quando nós vemos alguma coisa, passamos por uma situação e aquilo nos leva a sonhar algum sonho desconexo, o que é natural do cérebro humano. Mas o Senhor, quando fala conosco, Ele fala de uma maneira muito clara e o Espírito Santo confirma o nosso coração. E foi o que aconteceu. Eu tive 2 sonhos sequenciais e eu vou passar para os irmãos agora. Gostaria de lembrar mais uma vez
tudo que for falado aqui, leve para o Espírito Santo, leve ao Senhor Jesus Cristo, para que eles confirmem a autenticidade do sonho, das palavras, para que eles confirmem as visões e possa estar preparando o seu coração. Amém? Então eu me deitei para dormir num certo dia do final do mês de julho, e na madrugada eu acordei, só que eu estava dormindo ainda, era como se fosse uma visão, um sonho. E eu acordei muito assustado, porque eu sabia que era para ser dia, era para estar claro. E quando eu abri os meus olhos na minha cama, estava muito escuro. Só que era uma escuridão diferente. Era algo que eu não podia ver um palmo à minha frente, eu podia apalpar aquela escuridão. Assim como isso aconteceu lá no Egito, no tempo dos hebreus, quando o Senhor mandou as pragas e teve os dias de escuridão, eles não podiam apalpar, eles nada, eram trevas muito densas, era um tempo muito difícil, foram dias difíceis. E eu lembro que eu levantei da minha cama e comecei a colocar a mão nas paredes, tentando me encaminhar até a cozinha da minha casa, e eu corri para a janela, e o Espírito Santo me advertiu, ele falou: "Não abra a janela. Não olhe para fora, não abra a porta. O juízo do Senhor está passando sobre a terra. Não abra janelas, não saia para fora, não abra portas, apenas ore e busque." E eu sei que eu entrei num estado de desespero e então eu acordei. Acordei literalmente. Eu acordei muito assustado, meus irmãos. Eu dobrei meus joelhos e comecei a orar, entreguei aquela visão diante do Senhor, e o Espírito Santo confirmou ao meu coração. Falou: "Isso vai acontecer muito breve. Prepare-se." Então, passado alguns dias, então eu tive a segunda parte deste sonho. E eu já estava numa casa, eu não conheço aquela casa pessoalmente, não me lembro de ter estado nesta casa, mas na visão, no sonho, eu sabia que eu pertencia àquela casa. Aquela casa era minha de certa forma, e eu estava na cozinha, era dia, e da minha cozinha eu tinha uma visão para as ruas, para o que estava acontecendo do lado de fora. E eu lembro que o Espírito Santo falou comigo em voz audível e ele disse: "Prepare-se, pois o juízo de Deus vai começar agora sobre a terra." E eu lembro que eu falei: "Senhor, o que eu faço?" E ele me falou: "Feche as janelas, feche as portas, não saia para fora. Aconteça o que acontecer, permaneça dentro da casa em oração e consagração até que o juízo do Senhor passe sobre a terra." E então eu vi que tudo se escureceu, tudo ficou terrível. Barulho de acidente do lado de fora, demônios, barulho de asas, era algo terrível que acontecia do lado de fora. E catástrofes e pessoas gritando, e eu desesperado dentro de casa, apenas ajoelhado em oração. E depois que passaram esses juízos sobre a terra, eu lembro que o sol voltou a dar a sua luz, voltou a ficar claro, então eu tive a ordem, eu tive a permissão para sair de casa, e quando eu saí para o lado de fora, eu vi muitas pessoas mortas. Eu vi carros virados, fogo, fumaça para todo lado, desespero. Parece que havia passado um grande furacão, alguma coisa que acabou com tudo que estava do lado de fora. Então eu acordei e levei isso ao Senhor. Meus irmãos, é certo que esses dias de escuridão virão. É certo que os juízos de Deus acontecerão. Haverá uma grande onda de mortes. Haverá suicídio em massa. Haverá terremotos, tsunamis. Haverá catástrofes climáticas em toda parte do mundo e do Brasil. Não pense que o Brasil vai ficar de fora disso. Existe uma promessa de avivamento para a nossa nação. Mas para que o avivamento aconteça, é necessário que os juízos de Deus venham e corrijam, eliminem, estejam matando o pecado. Os juízos de Deus para punir o pecado precisam acontecer, e eles vão acontecer. É questão de tempo. No dia que o Senhor determinou, eles irão acontecer, e é muito breve. Por isso, a ordem que o Senhor tem dado através dos profetas, através dos homens e mulheres de Deus, é que a gente comece a guardar mantimento, comece a se preparar. Tenha velas em casa, tenha tudo muito fácil, porque vai chegar o dia em que isso acontecerá. E vai haver uma corrida muito grande, mas você não vai conseguir se preparar no dia, né? Vai haver um caos, os mercados estarão tomados, será um tempo terrível. Então prepare-se com antecedência. Mas antes de tomar qualquer atitude, eu encorajo você a dobrar o seu joelho e pedir a confirmação do Senhor. Falar: Senhor,
Qual é o nível de intimidade que eu tenho contigo? O que o Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu vá? Quais as medidas que o Senhor quer que eu tome? Você precisa de intimidade com o Senhor. Nesses últimos dias, só irão se safar dos juízos de Deus aqueles que têm intimidade, conseguem ouvir a voz de Deus. Por isso, busque a presença do Senhor agora. Arrependa-se, peça perdão dos seus pecados, perdoe aqueles que te injuriaram, aqueles que te ofenderam. Libere perdão, não guarde mais os seus pecados, leve tudo diante de Deus, limpe as suas vestes, lave-as no sangue do Cordeiro e prepare-se. Arrependa-se, arrependa-se, porque o tempo do Senhor é chegado. E tudo vai ser revelado a você em oração, quando você estiver de joelhos, na madrugada, buscando a face do Senhor. O Senhor não tem prazer em deixar você de fora dos seus planos. O Senhor se alegra em saber que você está preparado, que você sabe como as coisas irão acontecer. Porque no dia em que os juízos de Deus acontecerem, você estará preparado, você não terá medo, mas será um tempo de refrigério e de cuidado do Senhor sobre a sua vida. A volta de Cristo está muito próxima. O arrebatamento está próximo. Os juízos de Deus estão aqui e agora, já estão aqui na esquina, já estão acontecendo. O Senhor Jesus não está mais às portas, ele já passou das portas. O relógio já bateu meia-noite, não há mais tempo. O tempo é aqui e é agora. Por isso, ore acerca dessas revelações, desses sonhos, ore acerca de tudo aquilo que eu te falei, ore acerca da sua preparação, ore pela sua casa, unja as portas, janelas, unja a sua casa, abençoe. Ore por tudo aquilo que o Senhor tem te dado. Desligue as suas redes, desligue tudo aquilo que te afasta de Deus, desligue a televisão. Busque intimidade com o Senhor, em oração, em jejum, em santificação, pois sem santidade ninguém verá a Deus. Que o Senhor te abençoe imensamente. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Aonde você estiver, feche os seus olhos, se possível. Concentre-se no Senhor, o seu coração. Papai querido, meu Abba Pai, eu te louvo e te agradeço por esses irmãos e irmãs que estão ouvindo esta mensagem. Papai, estamos vivendo dias difíceis da tua igreja sobre a face da terra. Nós vivemos ainda o tempo da dispensação da tua graça, o tempo da igreja, mas sabemos que não será sempre assim. O tempo da igreja está terminando e começa o tempo dos teus juízos, começa, Pai, logo, logo a manifestação do anticristo, os dias da grande tribulação, tempos difíceis. Por isso eu peço que o Senhor esteja nos preparando, nos encorajando, nos dando direcionamento da tua palavra e daquilo que o Senhor tem revelado. Nós não queremos ficar no engano, por isso revela, Senhor, os tempos, revela, Senhor, os sinais, alerta a tua igreja. Desperta a tua igreja para que ela não pereça, Senhor, para que os teus filhos não pereçam e não fiquem perdidos. Mostra, Senhor, os teus sinais, o teu poder e a tua glória sobre o teu povo, para que estejam preparados quando o grande e temível dia do Senhor, predito por Joel, em Atos capítulo 2, o sexto selo, Pai, que está também para ser aberto. Que o Senhor nos prepare e tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da nação brasileira. Tenha misericórdia das nações que estão ao redor do mundo. E onde houver um coração que o adore em espírito e em verdade, onde houver um coração que o busque, Senhor, em santidade, que seja ouvido e seja guardado por Ti, pelo Teu Espírito Santo. Eu te louvo e te agradeço por esta oportunidade e que essa mensagem possa rodar o mundo, Senhor, e muitos sejam alertados acerca do que o Senhor está para cumprir nos nossos dias. Eu te louvo e te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, que te guarde. Eu sempre estarei enviando mensagens, estarei publicando no meu blog também acerca dos sinais. Por isso, fique atento e busque também ouvir a voz de Deus, porque o nosso intuito é acordar, é despertar a igreja, arrebanhar os filhos do Senhor, do nosso grande Yeshua, para que a igreja esteja preparada como noiva adornada para o seu noivo. Que Deus te abençoe. Shalom.